Boa noite, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu tenho pensado em compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a cidade que eu moro, que é Curitiba, sobre a vida, sobre a visão de mundo, de política que eu tenho, né? E nada mais justo do que tratar de um tópico que eu passo todos os dias em frente, que são, aqui na tela a gente vai conseguir ver, o Jockey Clube Paraná e o estádio do Pinheirão. Então o que me chamou a atenção, primeiramente, foi que, olhando, eu gosto muito de ver mapas e olho mapas. Olhando no mapa, essa área, tanto do Pinheirão quanto do Jockey, é uma área muito grande mesmo. O Pinheirão, atualmente, ele se encontra de domínio privado, né? É de uma empresa relacionada ao agro. E ele tá largado às traças, né? Eu vou colocar imagens aí para vocês terem noção de como ele está, algumas fotos que eu tirei. E o Jockey Club tem alguma parte dele que também não tá muito boa, mas a maior parte dele sim está bem cuidada. Só que o ponto em relação ao Jockey é o tamanho desse espaço, o tamanho todo dele e como ele está sendo utilizado, por quantas pessoas ele está sendo utilizado. Você pode ver que ele está dentro de uma área urbana cercada de casas e de habitações, ou seja, a questão-chave desse vídeo e dessa temática é a função social do imóvel, né? Então eu tinha separado para reagir a essa reportagem aqui do Estúdio C da RPC falando sobre a história do Jockey, mas eu acho que ia ficar meio maçante, então eu vou deixar na tela enquanto eu vou contando algumas coisas que eu achei interessantes, senão o vídeo também ia ficar muito longo, né? Então o Jockey, antigamente, a primeira sede do Jockey, se a minha internet deixar eu mostrar, a primeira sede do Jockey fica aqui no bairro do Prado Velho, na rua Rockefeller. Vamos lá, onde é que tá Rockefeller? Aqui, como é que começar Rockefeller? Estamos chegando aqui. Aqui onde hoje é a Casa Nossa Senhora da Luz, onde também tem o ambulatório do Cajuru, algumas coisas da PUC são aqui, é patrimônio da PUC, né? Então a primeira sede do Jockey foi ali, em 1800 e tralalá. Então o desenvolvimento de toda essa região, bem como a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a Rua João Negrão, todo esse bairro que antes era chamado de Guabirotuba, foi por conta do Jockey, foi por conta das pessoas conseguirem ter um fácil acesso ao Jockey e poderem acompanhar o turf. O turf é como é chamado o esporte de corrida de cavalos, né? Então o turf surgiu na Inglaterra, tanto que a raça de cavalo mais usada na corrida é o cavalo puro sangue inglês. Então, para quem já viu The Crown, vou colocar algumas imagens e até da Rainha Elizabeth, ela era apaixonada pelos cavalos, o que também faz um grande paralelo para quem trouxe o turf para o Brasil. Vou colocar algumas imagens também aqui tudo o que eu estou falando eu peguei da reportagem da RPC, né? Quem trouxe o turf para o Brasil foi o Dom Pedro II. Então ele é um esporte
que na Europa já foi sempre tratado como um esporte da alta classe, da monarquia e da burguesia como um todo, né? Então ele veio para o Brasil antes mesmo do futebol. Antes mesmo do futebol vir para o Brasil, o turf já tinha vindo para o Brasil. Então daqui, ou seja, daqui da onde ficava o jockey e tudo mais, ele se mudou para onde hoje em dia é a PUC, literalmente. Então, aqui onde é a PUC mesmo, ela tem aqui a sua... não é bem aqui... ela tem aquela arquibancada, para quem já foi na PUC aqui do Paraná vai saber do que eu tô falando, eu vou colocar algumas fotos. Ela tem a sua arquibancada que da primeira vez que eu fui lá eu achei que fosse algo relacionado aos teatros romanos, aos teatros gregos, a céu aberto, aqueles anfiteatros abertos, mas não. A sua segunda sede em 1900 e... eu não vou lembrar a data agora. Aqui ó, 1929 foi inaugurada essa arquibancada na PUC. Então é por isso que foi feito essa nova sede para desenvolver também essa nova região e ter um espaço maior de terra, né? Então ali que foi feita essa arquibancada, aquela arquibancada a céu aberto que tem na PUC é porque lá eram realizadas as corridas a cavalo. E enfim, né? Em 1954, aí sim ela vai aqui para onde é hoje em dia o Jockey Clube do Paraná, 1954. Na reportagem aqui da RPC tem um momento, nesse momento aqui, eles vão contar a história de um casal que se conheceu no turf. A mulher era filha de um grande criador de cavalos, o homem era ali frequentador do Jockey Club, apostador, porque isso é uma coisa importante de falar também. O ambiente de jockey, de turf, de corrida, ele é um ambiente de apostas. Muito dinheiro corre ali em vários momentos. Nessa reportagem eles chegam a falar que uma corrida comum gira em torno de 200 a 300 mil reais por corrida em relação às apostas, e num dia de Grande Prêmio Paraná, que é a maior corrida que aqui tem, gira de 400 a 500 mil reais por dia de corrida, né? Então é importante falar que é aposta. É uma aposta que nunca deixou de ser legal. Ela sempre foi legal, mesmo quando acabou com os jogos de azar no Brasil, né? Nesse momento aqui, eles falam sobre esse casal e sobre a elegância que antigamente se tinha na corrida, no convívio ali do Jockey Club. E eles falam sobre a época de ouro com hipódromo lotado, público extremamente elegante. E nas imagens, assim, você consegue ver, se você entende um pouco de história, de moda, história da moda principalmente, quem eram essas pessoas que se vestiam daquela forma? Quem podia pagar para se vestir daquela forma? Quem iria acompanhar esse esporte? Quem era esse público? Quem era esse público da época de ouro? É a mais alta classe da cidade, que tem ligação com cavalos. É claro que não todos da alta classe vão estar lá, mas todos os que estão lá são da alta classe, né? Então você vê que apesar de ser um local público, há muito tempo ele já é um local que por si só poucas pessoas vão querer estar ali, vão se sentir convidadas a estar ali. Ele é aberto ao público, pelo menos hoje em dia, né? Antigamente eles não comentam na matéria, mas a cada vez menos popular e com menos pessoas. E que tipo de pessoas, né? De que classe social, né?
Ah, tá. Aqui no mapa, agora que eu vi minha anotação aqui, no mapa a gente consegue ver também, ó, porque aqui é onde está o Jockey, o Jockey Shopping, né? Toda uma área que foi desapropriada para a construção do shopping. Provavelmente o clube deve ter ganhado muito dinheiro para vender. Mas toda essa área aqui, se está colocada a Vila Hípica. Então, aqui temos o Jockey, aqui temos a Vila Hípica, que é onde ficam todos os cavalos de competição. É o Aras, né? Então, uma coisa muito importante de se levar em conta é o tamanho dessa área. Eu não consegui encontrar no site nem na matéria quantos 1000 metros quadrados existem aqui. Só que a gente consegue ver pelo mapa. Então, por exemplo, o Mufato do Tarumã, que é um mercado muito grande, ele compreende essa pequena área aqui. O Colégio do Paraná, que tem uma área muito grande, ele compreende essa área aqui. Então, olha o tamanho da área que não está sendo utilizada para nada, que poderia ser utilizada para uma coisa que geraria maior benefício para a população em geral. Também essa área do centro da pista. Isso sem contar os problemas da pista e do esporte como um todo, né? E falando aqui do Pinheirão, ele está em posse de privada, né? Mas ele está às traças. As imagens eu posso colocar aqui, que também é uma área que poderia ser utilizada, é claro, para o esporte, mas também para eventos e tudo mais que não está sendo utilizada. Pura e simples especulação imobiliária e um puro e simples exemplo de um imóvel que não está cumprindo a sua função social. E quanto à função social, eu separei alguns tópicos aqui. Bom, no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição, se destaca que a propriedade deve atender a sua função social conforme o plano diretor da cidade. E o plano diretor de Curitiba estabelece diretrizes para o uso do solo urbano que visam garantir que as propriedades urbanas contribuam para o bem-estar coletivo, prevenindo o uso inadequado, que seria o caso do estádio Pinheirão, ou subutilizado das terras. Ou seja, é uma grande porção de terra que está sendo subutilizada. Ora, no mapa a gente vai conseguir ver novamente. Olha o tamanho da terra. E olha, aqui é o espaço de eventos. Aqui, um gramado para entrada no Jockey Club e tudo mais. Aqui é a arquibancada e toda a estrutura administrativa vai se concentrar aqui. Toda a área do meio poderia ser utilizada para a prática de vários outros esportes, algo mais social, esporte de grama, né? Porque aqui a gente tem o ginásio do Tarumã, que compreende uma grande parte de esportes e tudo mais, mas esportes de grama poderiam ser facilmente treinados aqui. E toda essa outra parte poderia ser vendida para fazer novas habitações, poderiam ter novos mercados. Eu não sei exatamente, eu não estou aqui também para falar o que deve ser feito. A minha intenção é fazer a gente pensar sobre as coisas da nossa cidade, o que a gente vê à nossa volta e o que a lei diz sobre isso, né? A gente pensa a partir daí. Vamos lá. Aqui no item 4, se eu não me engano, tem uma outra coisa relevante. O artigo 184 da Constituição trata da desapropriação de imóveis rurais ou urbanos que não cumpram a sua função social. No contexto urbano, o plano diretor de Curitiba pode influenciar a desapropriação quando o imóvel não cumpre a sua função social urbana, garantindo que áreas subutilizadas, que é o caso, sejam transformadas para atender às necessidades da comunidade e da população. Ou seja,
toda essa área que não está sendo utilizada pode ser desapropriada e apropriada pela União, apropriada pelo Estado, ou não pelo Estado, ou por uma iniciativa privada, que seja, mas para que cumpra uma função social que agora não está sendo cumprida. Eles não precisam desse espaço todo, na minha opinião, né? Em resumo, né, o que eu coloquei aqui é que o Plano Diretor de Curitiba reflete os princípios constitucionais e, ao promover o uso adequado das propriedades urbanas, ordena o desenvolvimento da cidade para que melhore a qualidade de vida dos habitantes e que assegure que a função social da propriedade seja cumprida. Só que aí é que tá. O Jockey Club é patrimônio tombado. Ele é um patrimônio tombado. Então, em teoria, não se pode mexer num patrimônio tombado. Só que o tombamento pode ser revisto. Qual área do jockey tem que ser tombado e qual não tem? Porque na reportagem aqui da RPC, eles falam muito sobre essa arquibancada, não sei se vai ter foto, que é uma obra modernista e tudo mais. Eu, como estudante de design e apreciador da arquitetura, reconheço toda essa obra. Não. O que eu estou falando é sobre o espaço vazio, que poderia sim ser destombado e desapropriado para atender melhor a população da região. Quem já andou pelo Tarumã, Bairro Alto, sabe que você tem que dar a volta em tudo isso para fazer qualquer coisa. Então, qualquer tipo de via expressa que saia da linha verde e venha para cá para melhorar o trânsito também é uma. Eu acho que seria de maior aproveitamento da população. Agora, falando do esporte turf, o turf como esporte, eu elenquei eu vou colocar os artigos de tudo que eu estou falando, a Constituição e o artigo do Jus Brasil que eu usei para falar sobre a lei de desapropriação e função social do imóvel, vai estar tudo na descrição, né? Agora, falando sobre o esporte, as coisas que eu achei mais relevante contra o uso dos cavalos, porque os cavalos sofrem muito. Inclusive aqui a gente consegue ver que o meu plano de fundo que eu coloquei para ser utilizado nesse vídeo é de um filme que vai criticar justamente isso, a espetacularização dos animais, né? Enfim. O esporte turf prejudica a saúde dos cavalos, isso é provado nos artigos que eu vou colocar aí. Então, nem o esporte principal do jockey, hoje em dia, com tudo que a gente tem de conhecimento, enquanto sociedade, enquanto bem-estar animal, nem o esporte é bem visto e é bem-vindo. Principalmente, na minha opinião, porque ele não é aberto a muitas pessoas. Para começar aqui, para você ser jockey, você tem que ter entre 1,50 e 1,55... eu sempre erro. Entre 50 e 55 quilos e uma estatura não maior de que 1,60. Então, muitas pessoas já não fazem isso. Eu desconheço jockeys que sejam mulheres, mas apesar de que existam mulheres em outras provas de cavalo, né? Tambor, salto, hipismo nas Olimpíadas mesmo, várias coisas, mas o esporte para o cavalo é prejudicial. Para começar, ele tem a pele mais sensível do que a nossa. A pele do cavalo é mais sensível que a nossa. Então, no uso de esporas, ou qualquer coisa, a sela, tudo que prende ali no cavalo, ele vai sentir muito mais do que a gente. Sentindo essa dor, o comportamento natural do cavalo, na natureza, vamos pensar nas zebras, assim, que são parentes próximas do cavalo, elas são presas. Então, o comportamento natural é esconder a sua dor, ficando difícil para veterinários ou outros profissionais verem e sentirem que esse animal está sofrendo. Eles escondem a sua dor. No processo de doma, sem contar os danos psicológicos, a psicologia do cavalo,
são utilizados de muitas formas dolorosas, como as rédeas, esporas, chicotes, bridões e as próprias selas são dolorosas. Estudos de tomografia apontam que pode causar inflamação crônica na coluna dos cavalos a sua montaria. É a sua montaria a longo prazo, né? Pode dar um impacto na musculatura do pescoço, porque durante a doma, enquanto o cavalo está sendo domado, ele é forçado a manter uma certa posição de pescoço e de visão. Isso vai prejudicar a sua saúde a longo prazo. É tudo a longo prazo. A curto prazo, esse cavalo talvez possa parecer saudável, mas a gente vê nesses artigos que a longo prazo, na vida como um todo do cavalo, é totalmente prejudicial, né? E, bom, o cavalo possui freio, arreio, né? Então os freios e bridões podem causar danos à boca dos cavalos, incluindo fratura dentária e dificuldade respiratória, porque o freio é muito grande e o cavalo fica com a boca entreaberta o tempo todo. O cavalo pode ter uma hemorragia pulmonar induzida pelo exercício, tanto na modalidade cross country quanto na modalidade do turf, que são tiros curtos. Na cross country são tiros mais longos, são quase como uma maratona para cavalos, entre aspas, né? O cavalo também vai desenvolver, com a prática esportiva ou exercício ao extremo, uma úlcera equina. Então, as dietas e os esforços excessivos levam a úlceras gástricas em cavalos, que é comum tanto em corrida de longa distância quanto no turf, né? Bom, seria isso por hoje. Uma outra coisa importante é em relação a para quem é interessante saber a história, para quem, na verdade, é melhor, para quem é interessante contar a história do jockey. Ou seja, a RPC contou a história do jockey aqui e glamorizou toda a história do jockey, toda a corrida de cavalos, glamorizou uma época de ouro. Mas quem é a RPC? Por que a RPC fez isso? Isso eu posso trazer em outro vídeo, né? Tá aqui separado várias coisas, vários dessa live que eu assisti do presidente da RPC, que é herdeiro do seu pai, que foi o fundador, sobre suas visões de mundo. A visão de mundo da RPC e da Gazeta do Povo importa muito, é uma coisa que eu quero trazer. Mas dando um leve spoiler, eles são a favor do Estado mínimo, da política neoliberal, e eles são contrários ao aborto. É uma visão extremamente conservadora em quesito moral e extremamente liberal em quesito econômico. Então dá para imaginar em qual espectro político eles estão. Direita. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo hoje, eu posso trazer no próximo vídeo. Eu espero que vocês fiquem bem, pensem bem e que sejam pessoas boas. Por hoje é só. Espero que tenha ficado numa qualidade mínima agradável. E pensem bem, sejam pessoas boas.